sociais aqui e vamos já acolhendo o Dr. Roger aqui no estúdio para esse bate-papo com a gente. Tudo bem, Dr. Roger? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Tudo bem, Cristiano. Obrigado pelo espaço aqui no programa. E vamos conversar, né? A gente percebe, doutor, nesse período assim de frio mais intenso, né, que até assim a gente percebe assim que o frio afeta. Eu, como tenho problema com pressão arterial, né, eu sinto que no inverno parece que a minha pressão fica mais descontrolada. Começando assim por ser um mal que aflige talvez uma grande parte da população, né? Por que isso acontece, doutor? Por que a pressão da gente fica tão diferente no inverno? O que acontece? O frio, de uma maneira geral, ele causa uma ativação no sistema nervoso simpático, tá? Que é o sistema nervoso autônomo, tá? Que está muito relacionado com aquele reflexo de luta e fuga. Então, quando tem alguma ameaça, alguma possível agressão ao nosso corpo, esse sistema entra, né? Existe um balanço entre o simpático e o parasimpático, mas de uma maneira geral, o que acontece? Quando esse sistema entra em ação, tá? Ocorrem várias adaptações do corpo para responder a esse possível agressor, né? Então, os batimentos do coração aceleram, né? A pressão tende a subir, né? Uma série de outras reações no corpo. Então, isso acaba fazendo aumentar, né, de uma maneira geral, tanto a pressão quanto os batimentos. E, além disso, o frio também responde em um grau moderado, mas talvez significativo, numa ativação de um estado protrombótico, ou seja, uma propensão um pouquinho maior também para a gente fazer tromboses, né, eventos trombóticos no corpo todo, né? E com isso pode acarretar o aumento na ocorrência tanto da hipertensão arterial, né? A tendência no frio é que a pressão aumente, né? E no calor a tendência é que a pressão reduza um pouco, né? Certo. E também problemas decorrentes disso, né? Como infarto, AVC, né? Descompensação da insuficiência cardíaca, vários problemas podem ser decorrentes. O senhor falou da questão aí trombótica, né? Daí no popular a gente costumava falar, dar aquela coaiada no sangue, né? E aí isso acontece com os vasos sanguíneos também quando a temperatura cai, né? Mas quem corre mais esses riscos? É quem, no meu caso, por exemplo, que tenho já uma necessidade de uma medicação para controlar a minha pressão, então eu tenho que dar uma revisada, procurar o meu cardiologista, conversar com ele para botar ali a medicação adequada à temperatura? Com certeza. Quem é hipertenso, né, quem tem a pressão arterial elevada, quem já faz uso de medicação antihipertensiva, pode ocorrer esse fenômeno da pressão subir um pouco mais no inverno, né? Pessoas que não são hipertensas, dificilmente, né, acontece isso de forma tão pronunciada a ponto de a gente precisar iniciar uma medicação, né? Mas geralmente é para quem já toma, né? Né, nas outras situações, quem já tem insuficiência cardíaca, o frio pode acabar sendo um gatilho para uma descompensação, ou para quem já tem entupimento nas artérias do corpo, né, então nas artérias do coração pode começar a ter dor no peito, né, que vinha estabilizado até então, com o frio isso pode se exacerbar, né, ou quem tem entupimento em artérias em outros lugares, né, em artérias da perna às vezes, isso pode acontecer também, né, começa a incomodar um pouco mais no frio. Muito bem. Como que a gente diferencia um mal-estar, assim, que pode acontecer em qualquer momento comum, né, de sintomas cardíacos? A gente sempre precisa tentar entender o que aconteceu, o contexto que aconteceu, né, e assim, na dúvida, tem que passar por uma avaliação médica, né. Um mal-estar relacionado, por exemplo, ao coração mesmo, tá? Para a gente pensar numa angina de peito ou num infarto mesmo. A principal característica é dor no peito, né? Uma dor que pode ser em aperto ou uma dor que pode ser em ardência ou em queimação, né? Geralmente aqui bem no meio do peito ou um pouco localizado aqui para a esquerda, mas isso pode ter, né? Às vezes uma dor no estômago, né? A gente não pensa em coração, mas em algumas situações pode ser, né? Uma dor que vai para o braço, uma dor que vai para o pescoço, uma dor que vai para as costas. A gente tem que sempre estar atento com isso,
né? Isso sugere, nem sempre vai ser, mas isso sugere problemas de entupimento de artérias do coração, né? Além disso, sintomas relacionados à insuficiência cardíaca, né, que é quando o coração não tem força suficiente para fazer o bombeamento do sangue de forma adequada, ou ele não consegue relaxar de forma como seria o adequado, né? Então, relacionado a isso, são sintomas principalmente de cansaço para fazer as atividades que costumava fazer, né? Inchaço nos membros inferiores, falta de ar quando vai deitar na cama, isso pode acontecer também. Então, isso tudo são sintomas que devem nos chamar a atenção para fazer uma investigação. Muitas vezes, a gente atende pacientes que têm dor no peito, a gente avalia melhor, chega na conclusão que não tem nada a ver com o coração, às vezes pode ser ansiedade, às vezes alguma dor muscular, mas é importante passar por essa avaliação. Certo. Doutor, no inverno também a gente vê que tem algumas pessoas que têm por prática atividade física, né? E aí costumam mesmo no inverno, mesmo em temperaturas muito baixas, aí fazer aquela caminhada de manhã, né? Ou fazer uma corrida em temperaturas mais baixas. Isso causa algum problema ou pode acontecer sem problema nenhum? Não, a atividade física em si não traz problema. Agora, quem já tem problema de entupimento nas artérias do coração, né? Tem que ver se o manejo, né, medicamentoso ou intervencionista de qualquer forma, se está otimizado, se está tudo legal. Então é importante ter um cuidado, né? E qualquer pessoa, tendo ou não tendo problema, se foi fazer uma atividade física e notou algum desconforto diferente, uma dor no peito, um sufocamento, ou mesmo uma palpitação, né, um aceleramento dos batimentos do coração, deve procurar atendimento até para a gente avaliar melhor, né? Colocar isso à prova, tentar identificar o que está acontecendo, né? Para a gente avaliar se é seguro ou não, né? Mas a princípio, uma pessoa rígida não tem problema nenhum, inclusive é recomendado que faça atividade física de forma regular. Muito bem, depois nós vamos entrar mais para dentro desses aspectos mais do nosso fazer, né? Do nosso, como que a gente cuida, né? E aí um outro fator do inverno também é essa coisa da alimentação, né? Vamos combinar que no inverno a gente abusa um pouquinho, né, doutor, das gorduras aí, dos caldos, né? E tudo mais, e isso, né, causa, enfim, né, situações no coração, né? Porque a gente sabe, né, que existe ali todo um cuidado que a gente precisa ter na nossa alimentação, né? Como fazer se não perder essa possibilidade aí, né, de comer um caldinho, uma sopinha, e não ser aquela que a gente lembra de hospital ali, ser uma coisa mais de substância, né? E sem prejudicar o coração. Isso é muito individual de pessoa para pessoa, né? Referente aos problemas de saúde de cada indivíduo, né? Mas assim, de uma maneira geral, né? Para isso, recomendação para todo mundo, tá? Uma coisa que a gente deve cuidar bastante é referente ao excesso de sal na alimentação. Então, esses caldos muitas vezes vai um quinor, vai um sazon, isso é cheio de sódio, né? A gente fala de sódio e sal, dá para dizer que são sinônimos dentro da medicina. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso, né? Porque o sódio, o sal, proporciona que o corpo, que aconteça uma retenção de líquidos no corpo, tá? E também, consequentemente, um aumento nos níveis de pressão, né? Então isso pode acabar interferindo também. Além disso, né, gordura em excesso é uma coisa que a gente tem que observar, tem que tomar atenção, evitar esse tipo de alimento, né? E procurar levar, ter hábitos de vida e de alimentação saudáveis de uma maneira geral, né? Incluindo fruta, legume, verdura, salada, né? Carne também é importante, né? Então, uma alimentação variada, evitando excessos, né? Excesso de gordura, excesso de sal, excesso de açúcar também, especialmente pacientes com diabetes ou com pré-diabetes, tá? Isso é especialmente importante, né? E mais ou menos é isso. Tá bom. Dr. Roger, o senhor tem 4 anos da especialidade, né, da cardiologia, mas de medicina tem?
Eu me formei em 2016. Esse ano 2016. fecham 10 anos. 10 anos, né? Então o senhor já estava na ativa, por exemplo, ali na pandemia de Covid, ali já estava atuando ali, inclusive na residência, acredito já, né? Sim, com certeza. E aí eu queria entender um pouquinho e trazer, porque a gente tem visto ultimamente, assim, é uma coisa, para mim como jornalista, assim, eu observo essas coisas, assim, diariamente a gente está noticiando quedas da própria altura, as pessoas passando mal na rua, caindo, desmaiando, tendo AVCs, paradas cardíacas, né, problemas respiratórios e tal. Isso tem alguma relação de tudo que a gente passou na pandemia? Quem, por exemplo, pegou Covid pode ter desenvolvido algum tipo de problema cardíaco pós-pandemia, mesmo não tendo um histórico anterior, ou por conta da medicação, ou por conta de passar por um tratamento mais agressivo, porque ficou, sei lá, entubado lá e tal. Pode ter acontecido uma consequência pandêmica em toda a população, que a gente começa agora a perceber que alguns problemas relacionados, por exemplo, à saúde do coração podem estar vinculados a esse momento que a gente viveu? Existem já estudos da medicina sobre isso? Em relação a isso, não tanto, tá? Porque assim, em decorrência do Covid, tá? Quais são as principais complicações que a gente pode observar? Complicações relacionadas à parte pulmonar, respiratória. Então, respiratória, né? Então, uma perda na função do pulmão, tá? Por sequela do Covid mesmo, né? E isso pode causar uma restrição, né? Principalmente a atividade física, enfim, nesse contexto, uma falta de ar para fazer as coisas, né? E em relação a coração, no contexto do Covid, em vigência do quadro agudo, né? Pode ocorrer algum tipo de palpitação, mas isso geralmente é transitório, algum tipo de arritmia, né? Existe aquilo que foi muito comentado na época do Covid, também relacionado à vacina, sobre miocardite, que seria uma inflamação do músculo do coração, tá? Mas a taxa é muito pequena, né? Então, miocardite com vacinas, se estima que na população brasileira, mais ou menos, que foi avaliado, se eu não estou enganado, acho que era 0,3 ou 0,03 por 100 mil pacientes que tiveram o problema, né? E relacionado ao Covid era 3 a cada 100 mil, né? Então, assim, é uma proporção muito baixa, né? Miocardite, claro, pode acabar deixando o coração fraco, pode precisar de algum tratamento de longo prazo, mas isso é raridade, né? E eventos, assim, com muito tempo de intervalo entre a doença e a complicação é muito incomum, assim, né? Provavelmente não. Então tem um pouco de mito aí também e de desinformação, né? E muito menos, então, a vacinação não interfere em nada. A vacinação contra a gripe, por exemplo, não interfere em nada a saúde cardíaca. Não, inclusive pelo contrário. Hoje em dia, surgiu essa ideia há alguns anos e está muito em alta, de que inflamação muitas vezes não é causa, mas pode acabar sendo gatilho para um problema cardíaco, né? Para uma descompensação de insuficiência cardíaca, ou mesmo um gatilho para um infarto, né? Não como causa base, mas como gatilho, né? E inclusive as últimas diretrizes internacionais e brasileira, inclusive, têm recomendado vacinação como um dos 6 pilares na prevenção de risco cardiovascular, né? A Sociedade Brasileira da Cardiologia recomenda atualmente, né? Claro, principalmente nos pacientes de risco, né? Então, quem já teve um infarto ou quem tem um entupimento em artéria do coração, que seja significativo, né? Ou quem tem insuficiência cardíaca, vacinação contra pneumonia, vacinação contra influenza, que é a gripe, e contra a Covid, né? Então, está recomendado formalmente para prevenção de risco cardiovascular, ou seja, risco de infarto, risco de AVC. Certo, muito bem. Então está ali nas prioridades para a gente levar em consideração, né? Doutor, tem muitos mitos e verdades aí sobre alguns hábitos, né, no inverno e que se protegem ou não o coração. Beber álcool aquece e protege o coração? O meu avô, ele
Ele comentava, a canha é o pala do pobre. Muito né? bem. Então, aquece, né? Mas na verdade, aquece, assim, tá dado, né? na verdade é assim, o que acontece? Em relação ao álcool, tá? O álcool, ele exerce pouco efeito em relação ao coração, tanto benéfico como maléfico, em doses baixas, moderadas, né? Álcool em excesso, esse é sim prejudicial, não só para o coração, né? Pode acabar causando insuficiência cardíaca. Mas... Aquela ideia de uma tacinha de vinho ali... Não. Os estudos que mostraram benefício discreto, né? Com consumo de vinho, e a maioria deles era patrocinado por vinícolas, né? Então, existe um viés aí significativo para a gente levar em consideração. Então, assim, não se recomenda que quem não tem hábito de consumir bebida alcoólica passe a consumir para prevenção de risco cardiovascular, tá? E além disso, hoje em dia se tem o entendimento de que não existe dose segura de álcool. Então, toda dose de álcool prejudica um pouquinho, tá? Consumo leve, moderado, ok. Consumo alto, a gente não recomenda, né? Então, um pouquinho, de vez em quando, ok. Mas tomar todo dia não convém. Tomar em quantidades maiores também não convém, mesmo que isso seja eventual, tá? Não se recomenda, né? Além de problemas cardíacos, isso aumenta risco de câncer, risco de cirrose hepática, né? E tem também, além disso, a questão metabólica do álcool, ou seja, o álcool também é caloria, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que consomem álcool e acabam ficando em sobrepeso, em excesso de peso, e alterando a glicose por causa de álcool, né? Que o álcool se transforma em açúcar no corpo, toda a bebida, né? Seja cerveja, vinho, cachaça, enfim. Certo. Né? Doutor, outra coisa também que, já que o senhor trouxe esse assunto aí sobre o patrocínio, né, de pesquisas por parte da indústria, né, para determinado tipo de situação, a gente foi enganado há algumas décadas, talvez atrás, aí, ou anos atrás, quando nos fizeram, aí, a partir do marketing muito forte, migrar da gordura animal, né, que era natural na nossa vida, né, para a gordura vegetal, né? Ou seja, para os azeites, óleo de soja, óleo de canola, óleo de tudo que na verdade era um lixo industrial, que a indústria não sabia o que fazer com aquilo e acabou transformando isso, né, vendendo isso como uma coisa boa, e a gente começou a ver comerciais dizendo que consumir banha era algo ruim para a saúde do coração, principalmente, e tal. E hoje os estudos apontam muito pelo contrário, né? Que essa comida industrializada e da forma que é muito mais prejudicial ao coração do que a banha do porco lá, né? Isso é mito ou verdade, doutor? O que acontece? Aí entra também a fake news da fake news. Ah, tá. Tem isso também. Porque assim, o que acontece hoje para a questão de risco cardiovascular, tá muito bem definido que o colesterol em excesso ele é um dos principais fatores de risco cardiovascular, para infarto e para AVC principalmente, tá? E o que interfere no colesterol, tá? Basicamente é gordura animal, tá? Então, banha, nata, maionese, requeijão, né? A própria gordura da carne, enfim, toda gordura de origem animal, que a gente chama de gordura saturada, tá? Isso altera o colesterol. Então, assim, o que eu costumo fazer na minha prática diária, tá? A gente tem meta de colesterol conforme o risco cardiovascular do paciente. Então, quem é jovem, quem está com a saúde em dia, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá? O colesterol ruim é o LDL, é o colesterol que se deposita no interior das artérias do corpo, que vai entupir, que vai dar infarto, AVC, tudo isso, tá? Então, e o bom? O bom é o HDL, né? É aquele que te protege, de certa forma, contra, né, eventos cardiovasculares, tá? Então, assim, a meta de LDL, tá? Para paciente de baixo risco, esse que eu comentei, que tá com a saúde em dia, tá tudo certo, faz exercício, come salada, tá? LDL abaixo de 115, é a recomendação atual, tá?
Paciente de risco intermediário, que já tem, né, alguns fatores de risco, ou hipertenso, ou fuma, ou tem alguma alteração, problemas nos rins, enfim. Para esse paciente, a gente busca o LDL abaixo de 100. Né? Para paciente de alto risco, né, quem não teve infarto ainda, mas quem já tem problemas mais sérios, né, um diabetes, ou já tem algum entupimento inicial nas artérias do corpo, LDL abaixo de 70. Né? Para quem é de muito alto risco, ou seja, quem já teve infarto, quem já teve AVC, quem tem entupimento muito grande, LDL abaixo de 50. Então, assim, quanto mais alto o risco do paciente vir a ter um infarto, um AVC, nos próximos... A gente consegue fazer estimativa em 10, em 30 anos. Então, quanto mais alto o risco do paciente, mais rigoroso a gente é no controle do colesterol. Tá? Então, para quem precisa controlar o colesterol, né, quem está fora da meta, né, da sua meta do colesterol, a banha atrapalha, a gordura animal atrapalha. Né? Então a gente recomenda nisso. Claro, existem outras coisas que interferem também. Mas e o azeite, doutor? O azeite é vegetal. Sim, mas né? Ele é preferível. É preferível. Preferível. É preferível. Tá? Claro, não é só o azeite de soja que existe. Né? A gente está numa região de muita agricultura, a gente sabe que vai bastante coisa na soja, né? Mas tem várias opções, tem várias alternativas. Né? E o de oliva é o mais saudável? O de oliva, ele é um óleo bem interessante, sim, porque ele ajuda, né, não faz milagre, mas ajuda a aumentar o colesterol bom, né, que é o colesterol que protege contra eventos cardiovasculares de uma maneira geral. Né. Não é que precisa cozinhar e usar sempre em tudo na vida o azeite de oliva, se torna um pouco dispendioso, né, mas é uma opção muito boa. Doutor, agora eu vou entrar num terreno meio nebuloso aqui, tá? Que diz respeito a uma novidade, digamos assim, no mercado farmacológico, né? Que é as chamadas Mounjaro, né? Aquelas injeções, né? Que o pessoal vai buscar até em Nárnia aí para aplicar, né? E a gente conhece muita gente, né? E tem visto assim a olhos nus resultados assim extraordinários assim de pessoas que a gente convive muito tempo e sabe que tentaram de diversas formas, né, emagrecer, principalmente, que é esse o grande foco, né, e que não conseguiram, e que agora a gente percebe a olho nu que estão conseguindo, né. E aí a gente fica com o pé atrás, doutor, né? Porque, nossa, mas esse negócio é tão bom assim, porque que já não, né? Quantas pessoas a gente sabe que, né, que o quanto a questão da obesidade influencia na nossa saúde, na nossa geração. Hoje nós temos pessoas obesas, elas são a maioria na sociedade hoje, né? Porque a gente come muito mal, né? A gente não é educado a se alimentar. E aí, de repente, nasce uma mágica, uma varinha de condão aí, que nos tira aquele problema maior, que é a ansiedade, ou seja, o desejo de estar comendo mesmo estando saciado, né? E a gente vê que tem funcionado. Mas e aí, doutor? Existe um preço a médio, longo prazo que a gente vai pagar por isso? Porque não estou falando só do financeiro, estou falando do preço da saúde, né? Porque é um medicamento indicado para o diabetes, né? Em tese, num primeiro plano, né? E agora, então, ele vira aí a queridinha da estética, né? O que acontece? A obesidade é um grande problema, tá? Da sociedade ocidental, daria para dizer, pelo menos, né? Do mundo desenvolvido, em desenvolvimento, e tem ligação direta com diversos problemas cardíacos, problemas endocrinológicos, então de diabetes, enfim, né, problemas renais também, né, perda da função renal, então tudo oncológicos. Isso também, então tudo isso anda de mãos dadas. Essas doenças todas andam juntas, tá? E até algum tempo atrás, eu lembro quando eu estava na faculdade, que eu passei na farmacologia, o professor inclusive comentou, olha, quem descobrir um medicamento que seja efetivo para obesidade, com baixa taxa de efeitos colaterais, vai ficar rico, porque até agora ninguém encontrou nada que seja tão efetivo. Tinha algumas opções que diminuíam a absorção intestinal, então muitas vezes acabava causando diarreia. Bariátricas. Não, a cirurgia bariátrica era uma alternativa muito boa, mas também
tinha alguns problemas, né? Mas assim, o principal problema passa pela cabeça, né? Pela pessoa entender, porque assim, cirurgia bariátrica, né? É uma cirurgia muito boa, funciona muito bem, mas assim, se a pessoa não botar na cabeça, não mudar o pensamento antes de operar, ela vai emagrecer horrores e ela vai tentar e ela vai conseguir chegar no mesmo peso que ela estava antes, né? Então, não é uma solução definitiva, né? E de alguns anos para cá surgiram essa classe de medicações, que são os análogos do GLP-1, que foi se desenvolvendo, foram, né, aparecendo novas moléculas e tá esse movimento todo, esse sucesso que a gente vê. Que realmente até então não tinha nada tão efetivo, tão bom assim quanto essas moléculas. Inicialmente foram desenvolvidas para diabetes, sim, tá? Mas conforme passa o tempo, foi saindo estudo relacionado à obesidade, que mostrou também um benefício gigantesco, né? Porque a diabetes acaba, em alguns aspectos, sendo consequência, né, de uma alimentação não saudável, né? Com certeza, em muitas vezes. E conforme passa o tempo vai saindo estudo, né, de benefício cardiovascular, ou seja, de diminuição de risco cardiovascular, de proteção renal também, né, relacionado, de melhora em pacientes, por exemplo, que têm esteatose hepática, né, então isso melhora também. Então, diversos problemas dentro desse contexto cardiorrenal metabólico, né, funciona muito bem. Qual que é a questão? É um medicamento, como outros medicamentos. E todo medicamento pode trazer algum efeito colateral, né? Isso é normal, tá? Quando bem indicado, vale a pena. Quando não está bem indicado, aí não vale. E é importante sempre fazer um acompanhamento. O efeito colateral que o senhor fala é aquele que está ali em letras miúdas na bula, por exemplo? Isso. A bula traz todos os efeitos colaterais que é possível. Isso é até questão de legislação. Então, tudo que está ali pode acontecer. Quem lê bula não toma remédio nenhum. Né? É verdade. Agora, sim, a gente tem que pensar qual é o benefício que o paciente vai ter com a medicação e qual o risco que essa medicação pode trazer para ele, né? A gente não quer dizer que vai acontecer o efeito colateral com todo mundo que usar, né? É uma minoria, né? Mas pode. Então, por isso é importante o acompanhamento, né, regular com o médico. E é importante estar de olho em algumas coisas, principalmente, por exemplo, com esses medicamentos, então, a semaglutida, que é o Ozempic, ou o Mounjaro, que é a tirzepatida, né? O principal efeito relacionado a esses medicamentos é náusea, estufamento, né? Tem alguns efeitos colaterais que são mais significativos, mais importantes, tá? Mas que são mais raros também, né? E o que acontece? A gente precisa ir fazendo acompanhamento, vendo como é que o paciente tolera, né? Geralmente, né, esses principais efeitos colaterais acontecem quando a gente inicia o medicamento ou no aumento de dose, né? Então, um acompanhamento é essencial, né? E, além disso, o senhor comentou desses que estão sendo trazidos daqui ou de lá, de Paraguai, de não sei aonde. Isso é perigoso, tá? Pelo seguinte, o Ozempic, né, que é a semaglutida, é um medicamento que ele, para manter a estabilidade, ele precisa vir refrigerado, precisa estar refrigerado, né? O que é comercializado em farmácia, né, tá sobre a lei brasileira, tem fiscalização, tem a própria farmácia, esses cuidados, né? Tem um farmacêutico lá para dar um... Exato. O que vem moqueado, vem do jeito que vier. Vem dentro do estofamento do carro, vem, sei lá, aonde for. Fica lá no de solo, perfume, azar, vem de qualquer jeito, né? Eu já atendi paciente, inclusive, falando que estava usando a retratrutida. Retratrutida é um medicamento que ainda não foi lançado no planeta. Tá? Então, assim, é retratrutida mesmo.
o que tu tá botando para dentro do teu corpo. Então, assim, se a empresa que desenvolveu não está vendendo ainda, a empresa é boba. Sim. A empresa quer lucrar. Claro. Por que ela não está vendendo ainda? Porque ainda está em fase de estudo, ainda está em fase de avaliação. É uma promessa muito boa, mas precisa passar por um processo. Então... Hoje a Ozempic e essas outras, né, que são as mais famosas aí, né, a Mounjaro e tal, outro, hoje elas já têm a regulação da Anvisa, né? Sim, então sim, já sim. não tem mais também aquela patente lá que tinha que protegia lá a dona da receita, digamos assim, da fórmula, né? Então já tem inclusive a possibilidade dos laboratórios produzirem de forma genérica, né? O Ozempic sim, caiu a patente ou está caindo agora por esse Isso período. pode baratear o custo, né? Com certeza, isso barateia o custo. E já está entrando no mercado moléculas com o mesmo princípio ativo, mas produzidas de forma sintética, por enquanto, pelo que eu tenho visto. E tem até em comprimido agora que o pessoal está anunciando. Tem também. Mas para questão de peso, a semaglutida, o Ozempic injetável, ele é um pouco melhor. Ele é melhor. O Mounjaro, que é a tirzepatida, ainda não. A patente ainda está vigente, então é só o original, que é da Lilly, né? E esse ainda não tem genérico, mas o Ozempic já tem. Muito bem. E, doutor, e nesse aspecto, eu sei que hoje está ali na lista de medicamentos, né, que os cardiologistas já né, fazem a prescrição, né? E aqui em Birubá isso já tem hoje uma leva de pacientes, por exemplo, o senhor que atende lá na clínica, que já está sob tratamento e que o senhor tem observado o resultado já? Claro, funciona muito bem. Eu prescrevo até porque obesidade é um desafio a ser enfrentado. O senhor acha que o SUS deveria botar na sua lista de medicamentos? Olha, falar de SUS é falar de política pública, né? Certo. Então, é um pouco difícil... Porque o SUS gasta muito no tratamento da consequência, né? Com certeza. Tá? Isso, na minha opinião, né? Eu acredito que deve ser custo efetivo no longo prazo, tá? Mas baseado em eu acho. Tá? O ideal seria ter estudo, avaliando, né, o benefício comparado com o dispêndio, mas de qualquer maneira, o maior limitante hoje desses medicamentos é o custo, que está barateando, já vem barateando bastante. Né? Um custo que até, vamos botar aí 1 ano atrás, para te usar o Ozempic certinho como deveria, 1.200 por mês. Né? Já vem reduziu para 1.000, reduziu para 800, agora dependendo a gente já consegue com R$500 por mês, talvez até menos. Né? E a tendência, entrando outras marcas no mercado, é reduzir esse custo. Né? Muito bem. Eu torço efetivamente porque acho que esse problema da obesidade e todas as consequências, inclusive eu acho até uma coisa assim, se a gente for analisar hoje a medicação que o cardíaco, que o hipertenso, que a pessoa que tem diabetes, que a pessoa que tem problema respiratório usa, ela está muito bem representada, né, na lista do SUS lá. Então, se tu não acha na farmácia do município, tu vai lá na farmácia popular e tu pega lá, ou com custo reduzíssimo, ou de graça, enfim, de qualquer forma. Então, há investimento por parte, né, dos governos no tratamento desses problemas, né, que eu acredito que essa injeção, né, dada a promessa que ela traz, ela pode reduzir ali na frente o gasto com esses outros medicamentos, né, porque produzir esses medicamentos, os laboratórios devem lucrar muito bem com o problema, né. Mas é um assunto que está recém-iniciando, né, doutor? Para a medicina, 10 anos é um tirinho, né? Agora precisa muito mais estudos e outras pesquisas aí para a gente ver a médio prazo, né, o impacto que isso vai ter para outros problemas e tudo mais. Indo aqui, doutor, agora aqui para nossa reta final aqui, eu sou adepto do café e sou... O meu problema, ele é um problema, não é um problema no coração, ele é um problema
nas veias, né? Então, eu sei que tem o problema que eu não deveria tomar muito café, né? Mas quem tem problema cardíaco, e aí uma pergunta também que uma pessoa faz aqui nos comentários, né? Se é mais perigoso para quem já teve infarto a questão do frio e o consumo de café. O frio sim, então o frio ele pode, ele aumenta de forma estatística, né? Ele aumenta tanto mortalidade cardíaca, né? Discreto, mas assim, mais ou menos a gente estima que a cada grau a menos abaixo do ideal, 1,6% a mais de mortalidade cardíaca, né? De uma maneira geral. E ondas de frio respondem por quase 8% no aumento das hospitalizações por infarto. Né? Então, o frio tem essa relação sim. Tá? Em relação ao café, tá? O que a gente sabe hoje sobre o café? Se discutiu muito tempo dentro da cardiologia, o café é bom, o café é ruim, o que faz com o café? Hoje, tá? O café, ele pode estar relacionado com aumento na ocorrência de arritmias, de palpitações, tá? Mas geralmente são arritmias benignas, né? São arritmias que não causam um prejuízo mais significativo, tá? O café aumenta de forma transitória a pressão, então aumenta um pouquinho, mas logo cai. Então não se deve medir a pressão logo após tomar café, porque ela, né, se espera que ela esteja um pouquinho mais alta e não é um valor fidedigno, né? E existem estudos hoje em dia, inclusive, falando de benefício do consumo regular de café em redução de taxa de infarto, de insuficiência cardíaca, nesse tipo de problema, né? Então, eu também gosto e consumo café diariamente, né? E não tenho não tem problema com o coração. Assim, não tem problema, né? Claro, excesso de açúcar, né? Como a gente já comentou, é complicado. Se tu tomar demais, provavelmente vai te dar uma palpitação, um desconforto, né? E bebidas cafeinadas, então entra o chimarrão também, entra energéticos, né? Então, cafeínas de uma maneira geral, mas não que seja algo tão perigoso assim. Muito bem. Doutor, olha só. Agora vamos para uma situação que é bem interessante. Nós temos um colega aqui que ele não tem o problema de pressão. Ou seja, a pressão dele normalmente é normal, como a gente diz, né? 14/6, 13/6, 12/8, é nessa faixa. Mas em determinados momentos do dia, a pressão dele vai a 22. Tal. E aí um pouquinho lá, tipo, um período ele sente o impacto no corpo, né, quando essa pressão sobe, e depois ela normaliza de novo. E existem pessoas que estão sempre com a pressão alta. Ou seja, eu tive um problema sério agora em novembro do ano passado, que fiz até cirurgia, porque a minha pressão nunca baixava de 15/9, 15/9. Não era, em tese, uma pressão assim, nossa, ele é hipertenso, né? Mas pelo fato dela sempre estar nessa pressão, nessa altura, nunca baixar. 13/8, tá? Qual que é a questão? Tem vários fatores, várias coisas do dia a dia que aumentam a pressão, que interferem na pressão, e é normal, não é doença, né? Então, se está nervoso, ansioso, preocupado, a pressão sobe, é normal. Brigou com o vizinho, a pressão vai subir, né? Se está com dor, a pressão sobe também. Então, dor de cabeça, dor, né, nas costas, qualquer dor. Quem está com dor, a pressão vai subir, é esperado, né? Se tomou café ou chimarrão, se fumou na última meia hora, se está com a bexiga cheia, se fez algum esforço físico, tudo isso interfere na medida da pressão. Então, a pressão é para medir não quando está sentindo ruim, mas quando está sentindo bem, para ver como é que ela está, em que pé que ela vem, na maioria das vezes, né? Então, tem que cuidar. Eu não sei exatamente em que contexto esse colega aqui da rádio apresenta essas medidas de pressão alterada, se é no contexto de dor, ou se é no contexto de talvez numa pressão, numa sobrecarga de alguma coisa assim, mas teria que ver em maior detalhe, né? Não tem como, não existe um padrão de só quem tem de pico é porque acontece isso e quem tem sempre é porque acontece aquilo. Quem tem pressão de pico assim, geralmente é porque está medindo na hora errada. Tem isso. Quando tá com dor, né? Entendi. Geralmente a pessoa pensa, tô com dor na nuca, vou medir minha pressão. Tá alta. Quer dizer o quê? Que é um ser humano. Todo ser humano que tiver com dor, a pressão vai subir. É normal. Né? Então, tá com dor de cabeça, vai tomar remédio para dor. Né?
tô com desconforto, tô com alguma coisa... Não vai tomar remédio para pressão. Esquece, a pressão... naturalmente ela vai baixar quando a dor controlar, né? Então, a pressão é para medir quando está tudo certo. Esvaziar a bexiga... Então, esse negócio de que quando a gente está com pressão alta, dói a nuca, isso é mito. Até é possível que isso aconteça, né? Que a pressão aumenta e acaba causando uma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça também pode causar um aumento. Então, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei. Trata a dor e vê a pressão quando tiver tudo certo, quando tiver bem. Muito bom conversar com o senhor, é muito, muito didático. Doutor, essa foi sensacional. E, por exemplo, eu passei, um dos diagnósticos é você usar um aparelho de pressão 24 horas ali, para você entender o comportamento, né? E foi ali que eu consegui alinhar a medicação e hoje está tudo certo, né? Então, tem todos esses mecanismos aí, né? A cardiologia, doutor, é uma especificidade assim que, digamos assim, desafia o profissional assim, todos os dias. É uma coisa assim, porque na medicina é tudo muito exato, né? Então, provavelmente o senhor estuda o coração, o senhor deve saber exatamente quantos músculos tem no coração, qual é a pressão para enviar sangue, para receber sangue, tal. Tudo isso aí já está meio que decorado na sua mente, né? Mas todo dia aparece uma coisa nova. Não, com certeza. A medicina é uma ciência em evolução, tá? E não dá para dizer que é uma medicina exata, tá? Porque existe variação anatômica, existe resposta individual de uma pessoa para outra, então muitas vezes a gente testa um medicamento que numa pessoa funciona bem e em outra pessoa já não tanto, né? Claro que a gente tem opções para esse ou para aquele, e assim, a medicina está em constante evolução. A gente, hoje, uma coisa que é verdade, a gente tem por verdade, quem sabe daqui a 5 anos não seja tanto assim, né? Isso já aconteceu diversas vezes e vai acontecer novamente tantas outras. Então, todo dia está surgindo uma coisa nova, está surgindo uma análise nova, um estudo novo, uma medicação nova, uma abordagem diferente. Então, a gente precisa se manter atualizado, a gente precisa ser, né, tá atento a essas coisas, e cada paciente é um paciente, né? Então, a gente aborda de uma forma genérica dentro da síndrome daquele paciente, se é dor no peito, se é pressão alta, se é insuficiência cardíaca, mas cada paciente é um paciente. Então, o legal é isso, a gente sabe as coisas de uma maneira geral, mas a gente tem que individualizar para aquela pessoa que está na tua frente. Muito bem. Então, eu pediria para o senhor dar uma individualizada agora para Pamela do Amaral. Ela não está na sua frente, mas está acompanhando aqui na live, e ela pergunta o seguinte: para o senhor falar um pouquinho sobre cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que tem base genética, tá? Então, uma mutação em um gene determinado, específico, né? O que acontece? O músculo do coração, ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem um sentido, as fibras, tá? Do músculo, tá? Quem tem miocardiopatia hipertrófica, essa mutação, né? Que pode ser, tem vários genes, né? Que pode acontecer isso, mas alguns principais. Essa mutação causa um crescimento desordenado das fibras do coração, tá? Então pode acabar aumentando muito a espessura do músculo do coração, tá? Então, isso geralmente acontece no septo interventricular, ou seja, entre os ventrículos. O ventrículo é a parte do coração que bombeia o sangue para o corpo, né? Que faz a força. Então, entre o ventrículo direito e o esquerdo, geralmente é ali que existe esse aumento, tá? E esse problema, então, sendo uma mutação genética, pode, né, tem um caráter familiar, ou seja, quem tem pode passar ou não para os seus filhos, né? E quem tem a mutação, mesmo que ainda não tenha desenvolvido a doença, pode vir a desenvolver em algum momento. Então é importante a gente fazer esse acompanhamento também. O que a miocardiopatia hipertrófica pode causar? Principalmente 2 sintomas. Quando esse aumento na espessura do músculo do coração causa uma obstrução ao fluxo, à passagem do sangue, né? Isso pode causar cansaço para fazer as atividades, né? E muitas vezes até desmaio, né? Em relação a essa obstrução dinâmica, né? E
dependendo de alguns fatores, né, como o tamanho do músculo, ou se tem fibrose, tem tecido de cicatriz ali dentro do coração, né, ou se já teve um desmaio assim, cai a chave. Isso é uma coisa rara ou ela é relativamente... Olha, sim. Sim, o quê? Sim, para as duas, tá? Não é tão comum, mas também não é tão raro assim, tá? Aqui em Biruba eu tenho alguns pacientes que eu acompanho com miocardiopatia hipertrófica, né? Talvez uns 5, 10 pacientes. Então não é tão raro assim, né? E assim, então ela pode no universo estar relacionada... de 20 mil pessoas sim. Significativo. E assim, ela pode estar relacionada também então com arritmias, inclusive arritmias graves, arritmias que podem ocasionar morte súbita. Então a gente tem que primeiro individualizar esse paciente, entender se ele tem algum sintoma ou se ele não tem sintoma nenhum, né? Avaliar. E é possível resolver com cirurgia? É possível resolver com cirurgia, tá? Mas também depende de caso a caso, né? Se tem muito sintoma por obstrução da passagem, tá? E dependendo em alguns pacientes que têm um risco aumentado para morte súbita por arritmia, né? Tem indicação de implante de CDI, que é como se fosse um marca-passo que fica aqui, subcutâneo, e vai um cabo lá dentro do coração, e ele fica observando. Se acontece de dar uma arritmia grave, uma arritmia que causa morte súbita, ele dá o choque e interrompe. Né? Então, depende muito de caso a caso. Né? E, claro, é importante no paciente que a gente faz o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, primeiro fazer o teste genético, para confirmar se é realmente miocardiopatia hipertrófica, porque tem muitas doenças do coração que mimetizam miocardiopatia hipertrófica e não é, né? E aí pode ter um tratamento diferente. E se a gente encontra a mutação naquele paciente, a gente pesquisa nos familiares desse paciente, para ver quem tem a mutação também e, por consequência, tem risco de ter a doença, apesar de não ter manifestado ainda, e quem não tem a mutação. Quem não tem está de alta da cardiologia, né? Nesse aspecto. Né? Então, basicamente é isso. Muito bem. E, então a gente tem essa questão também que eu queria aproveitar aqui e trazer uma situação prática também porque tem a ver com o assunto, né? A válvula aórtica, doutor, né? É uma digamos assim, é o câmbio de marcha, né, do nosso coração, penso eu, né? É onde a gente decide ali, a parte onde decide como é que funciona. E aí quando se tem uma calcificação nisso, né? É um problema genético ou ele pode ser causado por comportamento da gente no decorrer da vida? Na verdade, hoje em dia não se sabe tão bem exatamente por que isso acontece, a imensa maioria das vezes. Né? É uma coisa que está relacionado com idade, né? Tá. Então quanto mais idade, maior a ocorrência de calcificação na válvula aórtica, né? Está relacionado com algumas alterações, então quem tem um exame de sangue que é a lipoproteína A, quem tem a lipoproteína aumentada tem uma ocorrência maior de calcificação e de estenose. A estenose é o estreitamento da válvula, né? Isso está relacionado com amiloidose também, que é uma doença que não é tão comum, é um pouco difícil da gente encontrar, né? E quando essa calcificação vai se tornando muito intensa, né, o paciente pode começar com sintomas, né, relacionados a isso. Né? A partir do momento que o paciente começa com sintomas, pode ser dor no peito, cansaço para fazer as coisas ou desmaio, 5. A partir do momento que o paciente começa com algum sintoma desses, está indicado a troca da válvula. Por quê? Ela vai se tornando mais apertada e a partir do momento que começam os sintomas, a mortalidade dispara. Certo. Então, assim, se não operar, em média, dá para dizer que metade dos pacientes morrem dentro de 3 anos. Né, a partir do momento que você tem indicação. Né? Então, é importante ter esse acompanhamento. Né? Muitas vezes isso. Mas se tu né, tem o estabiliza, diagnóstico e progride, nunca teve o sintoma, tu pode ir... se acompanha. Se acompanha. Não é obrigatoriamente fazer a não, cirurgia. Não. Se acompanha avaliando qual a gravidade desse estreitamento né, da válvula e acompanhando os sintomas. Né? Então a gente sempre avisa, tu hoje não tem sintoma nenhum, né? Vamos dizer que a válvula está com estreitamento moderado para importante. Se em algum momento aparecer algum sintoma desses 3, tu volta,
Ou se não, volta aqui daqui tanto tempo, a gente repete o exame, vai acompanhando. Certo, muito bem. São coisas, né? O nosso coração, doutor, apesar de ter tanta especialidade, hoje tem médico não só para o coração, mas tem para partes do coração, né? Tem médico para veia, médico para circulação, para isso, para aquilo. Mas ainda a gente parece que cada vez que a gente conversa sobre este órgão tão importante, né, ainda muita coisa é novidade, assim, né, por tanto tempo que se estuda e se tem diagnóstico, as pessoas sabem, né, a pessoa, normalmente que a gente ouve, né, quando alguém parte, assim, de alguma forma foi relacionado, de uma forma abrupta, né, está relacionado ao coração, né? Ninguém parte com dor de cabeça, né? Com dor de dente, né? Ou teve um infarto, ou teve um AVC, ou teve um mal súbito, né? E tudo isso está vinculado. E a gente dá essa importância, doutor, nós, seres humanos, a gente dá importância para esse órgão quando... Porque às vezes parece que quando os profissionais falam que a gente tem que se alimentar melhor, que a gente tem que fazer exercício físico, que a gente tem que ter uma vida mais saudável e tal, a gente leva isso como retórica e não faz nada. Literalmente não faz nada. Eu vou sair daqui e vou, quem sabe, ir lá em casa comer uma comida bem gordurosa, né? Sentar na frente do sofá, olhar uma série, né? Depois que sair do trabalho e achar que isso é viver, né? E como é que a gente vai entrando assim na cabeça das pessoas para a gente, de fato, colocar uma rotina diferente na nossa vida se a gente quiser viver um pouquinho mais? Isso é o... Eu posso dizer que talvez isso seja a parte mais difícil dentro da minha área, dentro do que eu faço. Porque assim, tu colocar dentro da cabeça do paciente que a forma como ele viveu até hoje, 40, 50, 60 anos, está prejudicando ele, é o mais difícil. Tu fazer a pessoa entender que fazer um exercício é importante, fazer um exercício vai melhorar as queixas dele, vai diminuir a chance dele ter um problema lá na frente, ou vai melhorar o problema que ele já tem, é muito difícil, né? Ter hábitos de vida mais saudáveis, então reduzir consumo de açúcar, reduzir, né, excesso de gordura, né, procurar, isso é muito difícil, né? Então tu conseguir fazer isso, quando a gente consegue, né, fazer essa mudança no paciente, o paciente nota a melhora, isso é muito gratificante. Então a gente tem essa sensação de dever cumprido, mas é difícil, é muito difícil, né? O Roger Machado segue à risca essa... Procuro, tenho mudado muitos hábitos, né, do meu dia a dia, então tanto em relação à atividade física, né, até pela rotina do dia a dia, da formação médica, que exige muito tempo de hospital e de estudo, isso acabava ficando de lado, né? Então hoje em dia eu tô conseguindo manter uma rotina de atividade física, não como o ideal, mas eu acho que está quase lá, né? Questão de alimentação, né? Algum tempo atrás fiz exames, o meu colesterol estava um pouquinho acima, estava fora da meta. Olha aí, ó. Né? Aí vamos iniciar um medicamento, não, deixa eu tentar, vamos ver, organizar a alimentação, reduzir algumas coisas, melhorou, atingi a meta, legal, né? Questão de peso, estou cuidando também, redução no consumo de bebida alcoólica, eu gosto também, né? Mas entendo que é importante reduzir, né? Então, não é tão simples assim, né? É um processo, né? O próprio açúcar mesmo, o açúcar faz mais tempo que eu praticamente larguei, né? No começo a gente estranha, Tomar um café sem açúcar, não tem como. Agora é o contrário, o café com açúcar não desce mais, porque muda o paladar, muda os hábitos, e tá tudo bem, eu estou vivendo e eu tenho prazer em tomar café sem açúcar hoje, né? Então é questão de se reorganizar. Sabe, doutor, que eu fui lá e bati na porta do céu e voltei. Fui lá embaixo também, dei uma batidinha para ver se eu não tinha errado o endereço, voltei também. E aí uma das coisas que fazia parte da minha vida que eu consegui, graças a Deus, deixar foi o cigarro, né? Então eu não fumo mais desde novembro, quando eu tive esse problema aí. E aí virou, doutor,
eu sempre fui uma pessoa, nunca fui uma pessoa magra, né? Mas eu também nunca fui uma pessoa obesa, né? Eu sempre tive ali aquele chamado efeito gaita, né? Efeito sanfona, assim, né? Então eu ia ali aos 100 e poucos ali, voltava para os 90 e poucos, caía às vezes até para 80, ia de novo e ali eu ficava naquele trânsito ali, né? Mas aí desde que eu voltei ativo agora, depois que eu passei por esse problema, tudo que eu não uso mais no hábito de fumar, eu descarrego no hábito de comer, né? Até porque a comida tem mais sabor agora, né? Parece que eu sinto o gosto melhor da comida e tudo mais. E aí, tô nesse resultado aí, né? O Andrei já está militando aí para mim, ele está organizando minha agenda aí para me botar um exercício físico aí na minha vida aí, mas estou começando a me preocupar que tá já passando daquela meta que estava dentro, né? E aí eu estou começando a pensar agora nessas Monjaro da vida aí, nessas outras alternativas aí para mim não transformar isso num problema pior, né? Não, com certeza, com certeza. E isso acaba sendo muito frequente nos pacientes que deixam de fumar, né? Acaba colocando o vício em outra coisa, né? Mas é importante ter atenção com isso, né? Ter um acompanhamento com um nutricionista, com um psicólogo e muitas vezes com um endocrinologista, que é o especialista nessa parte, né? Então, vale a pena sim, tá? Porque isso é uma coisa que está relacionado e traz problemas lá na frente. Muito bem, doutor, o senhor é um querido aqui, foi muito legal o nosso bate-papo, eu acho que a nossa audiência adorou, porque ela não baixou aqui, isso que eu gosto quando nas nossas entrevistas nós estamos conversando aí há quase 1 hora aí, e a audiência está ali, né, que nem o tratamento cardíaco ali, né, alinhadinho, né. O senhor tem uma didática muito boa para conversar, tenho certeza que seus pacientes são muito bem atendidos. Vamos falar um pouco então, fazer o serviço aqui, né, como é que está a clínica, quais os convênios que o senhor atende lá, como é que o pessoal pode procurar o seu serviço lá e ser atendido pelo Dr. Roger Machado. Então, a gente tá trabalhando ali, né, segunda a sexta, manhã e tarde, eu atendo só aqui. Atendo Comarja, Unimed, enfim, particular. Não sou conveniado de IP, mas dou desconto aí esses convênios populares, então ProSaúde, VidaCard, Usamed, a própria Fortes ali, e até tem outros, vou lembrar exatamente todos ali, mas a gente atende, né, e, enfim, fico à disposição. Atendimento, exames relacionados à cardiologia, exame genético eu tenho feito também, né, relacionado a essa questão, por exemplo, de miocardiopatia hipertrófica eu faço também, né, então me coloco à disposição. Muito bem. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Conte sempre com a gente aí, né? A clínica, para quem não sabe, né, fica ali na Diniz Dias, ali ao lado do hospital, né, da comunidade Diniz Dias ali, uma clínica muito bem estruturada. Ela tem uma equipe de profissionais lá para atender todo mundo, encaminhar, cuidar, tem um espaço lá para o pessoal aguardar os agendamentos, tudo mais. Então, conheçam ali a clínica cardíaca do Dr. Roger Machado. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, e a palavra final é sua. Não, eu que agradeço, Cristiano. A minha ideia sempre é poder agregar aqui com a nossa comunidade, trazer informação e, enfim. O senhor é natural daqui? Santiago. Santiago. E como é que veio parar em Birubá? O senhor tem uma chance de acertar. É casual aqui. Nem precisa muita, né? É. Muito bem, sensacional. Isso aí. A esposa daqui trouxe para cá e tá atuando na profissão aqui. Isso aí. Obrigado pela sua presença, doutor. Vamos encerrando nossa transmissão.